O nosso texto está em Tiago 1, 12 a 15, mas mais precisamente 12 a 14a, o início do versículo 14, que eu vou ler. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós não vamos desenvolver o final do 14 nem do 15 hoje, espero. E vamos começar com o verso 12. O texto diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. A palavra provação é a tradução de um vocábulo grego peirasmo, que pode ser traduzido por provação ou por tentação. Você não me pergunte como é que isso pode acontecer, mas o texto é traduzido por uma e outra coisa. Aliás, essa palavra pode ser traduzida por uma e por outra coisa, dependendo do contexto em que é usado. E eu não sei explicar nada além disso. Talvez você encontre alguém que explique melhor, mas eu até hoje não sei porquê. Mas é assim. São certas coisas, nós temos várias palavras em português que, dependendo do contexto onde elas são colocadas, ela tem um significado. Dependendo de um outro contexto, vai ter outro significado. Então, o texto diz, no verso 13, ninguém ao ser tentado, veja que o verso 12 diz, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. E o verso 13 diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, a mesma palavra peirasmos é traduzida no verso 12 como provação, e no verso 13 como tentação. O mesmo acontece no verso seguinte, verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Eu sei que o critério para fazer a tradução é de acordo com o contexto. E esse é o critério que nós usamos para ler muitas coisas que estão escritas, que num contexto tem um sentido, no outro contexto tem outro sentido. Então, pelo menos isso eu sei, né? E você sabe também. Peirasmo também é traduzido por tentação na oração que Jesus nos ensinou a fazer, e não nos deixes cair em tentação. A palavra é a mesma, a palavra no grego é a mesma. Da mesma raiz grega é a palavra usada para referir-se à tentação de Jesus. Os evangelhos falam da tentação de Jesus, e Mateus 4, de 1 a 11, descreve essa tentação, e ali a palavra é a mesma. Assim, peirasmo designa toda e qualquer espécie de provação, tribulação ou tentação. Eu cá com os meus botões, eu creio que toda tentação é uma provação. É uma prova que Deus permite eu e você passemos, para que a expectativa dele é que eu seja vitorioso. A expectativa do diabo é que eu não suporte e eu caia em tentação. Jó, quando estava passando por uma grande tribulação, a sua esposa disse que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. E ele disse, olha, você fala como uma doida.
E Jó responde dizendo que... Bom, eu tinha que ir lá. Quem sabe o texto aí, porque eu não sei. Deve ser Jó 1, 2. Se alguém achar, por favor, me ajude aí. Jó não estava no script, não estava escrito. Versículo 8 do capítulo 2. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, e por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Foi uma tentação para Jó? Eu creio que sim. Ele foi tentado a ouvir aquilo que a sua esposa disse que ele devia de fazer, mas ele escolheu dar uma resposta diferente. Assim, peirasmo designa, como já dissemos, toda e qualquer espécie de provação, tribulação ou tentação. Na forma verbal, significa provar, testar, tentar ao pecado. Essa palavra grega serve também para descrever acontecimentos como retrocessos, derrotas, perseguições por causa de Cristo, oposição feita pelo inferno na tentativa de derrotar o crente. A Bíblia afirma: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Tiago 1,12a. A Bíblia afirma também: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tais declarações parecem loucura. Como vamos ter alegria por passar por várias provações? Eu e você não gostamos de passar por elas. Hoje, quando eu levantei esse tablet aqui, eu já herdei ele da minha irmã, e ele tem, não sei quantos anos ele tem, mas ele funciona até hoje. Mas hoje, ontem estava carregado, hoje amanheceu sem nada. A carga tinha ido para o zero, eu não sei, alguma coisa ficou aberta aqui. Cheguei aqui na igreja, trouxe o carregador, coloquei lá para ver se melhorava um pouco a carga. Melhorava não, carregava, né? E eu consegui a metade. Eu espero que dê para falar. E tem aqui um de reserva que eu nem estava usando mais, porque esse aqui é melhor, apesar de ser antigo. E foi assim, a Bianca me ajudou muito aqui hoje, de uma maneira que eu fico emocionado. A capacidade que essa moça tem na área em que ela trabalha é uma coisa impressionante. E eu quero deixar aqui para todos saberem que ela faz um excelente trabalho. Mas, bom, chegamos aqui, chegamos lá na reunião de oração, não tinha multimídia. E porque a Roseli não conseguiu ligar. O Luizinho foi lá para tentar ajudar e de repente ficou tudo escuro. Aí que todo mundo ficou no escuro. Nós fizemos a reunião no escuro. E eu não conseguia abrir nesse tablet aqui o que eu queria. A Bianca me ajudou também. E eu consegui fazer alguma coisa. E ele está aqui de reserva se for necessário. Vamos ver. Mas o fato é que a gente experimenta situações que você jamais podia imaginar que acontecesse. Isso aqui é fichinha comparado com
o que eu e você muitas vezes passamos em outras situações e circunstâncias. Mas a Bíblia afirma também: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tais declarações parecem fora de sentido. Uma loucura mesmo. Deixa eu tirar o som aqui. Todavia, a alegria não está na tribulação, não está na tentação, não está nas tribulações. A alegria está em saber que o Senhor tem o controle. A alegria, então, não deve estar na provação em si mesma, mas no resultado que ela produz na minha, na sua, na nossa vida. A gente nunca sabe o que Deus está fazendo quando a gente enfrenta uma tribulação. A gente nunca consegue entender tudo, mas nós vamos entender depois. Essa resposta vem da Bíblia, porque Pedro disse que nunca lavaria os pés de Jesus. No contexto não é de tribulação. Mas Jesus disse para ele, não sei se foi para ele ou em outro contexto, mas é dentro desse contexto aí, que o que ele faz, eles não podiam entender naquela hora, mas que eles entenderiam depois. E assim, nós não entendemos tudo. E muitas vezes Deus requer de nós, de mim, de você, que nós creiamos e confiemos nele, em todas as situações. Os resultados da provação no tempo presente, vamos ver aqui. Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O texto fala que a aprovação produz perseverança. À medida que você é provado, você se torna mais forte. É algo que nós não podemos entender na hora da aprovação, mas depois é resultado que vem depois. E Deus está trabalhando para que sejamos perfeitos e íntegros, e para que o que falta e que Deus quer fazer em nós seja completado. 1 Pedro 5:10-11 diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, colocar os nossos pés no fundamento, que na realidade é Ele mesmo. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Eu vou ler novamente. E o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Fala de uma obra que Deus está fazendo nas nossas vidas através das dificuldades e provações que enfrentamos. Por isso que o verso 11 diz: a Ele seja o domínio para sempre. Ele sabe o que faz. Ele não erra nunca, Ele sabe o que está acontecendo e Ele não está alheio a nada do que acontece.
O texto de Romanos também nos ajuda a entender isso. Romanos 5, de 1 a 5, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, a graça de Jesus em nós, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nós nos gloriamos naquilo que Deus tem reservado para nós no futuro, quando nós teremos a experiência de ter um corpo glorificado e teremos o privilégio de participar da glória de Jesus, como nos promete também a Epístola aos Romanos, lá no capítulo 8. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. É outro desafio, nos gloriarmos nas tribulações. Ele diz: sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Então vejam, a perseverança produz a experiência. Você aprende. Você aprende muitas coisas. Aprende o que tem que fazer, como tem que fazer, o que deve evitar, por que você deve evitar. E a experiência produz esperança. O saber dessas coisas faz com que você tenha esperança para a sua vida e para o contexto que você estiver vivendo. E o texto continua dizendo: ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Devo dizer que esperança na Bíblia não é, quem sabe um dia. Não, esperança é baseada em fatos. Qual é o fato? É a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que dizem, é o que a Bíblia diz. Então, essa é a esperança. Nós vivemos na esperança do retorno de Jesus. Se vai voltar enquanto eu estiver vivo, eu não sei. E quando ele vai voltar, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Mas sabemos que ele vai voltar. Se não voltar em nossos dias, nós iremos para estar com ele, continuaremos com ele, e viveremos com ele. E no tempo próprio teremos um corpo glorificado, quando ele vier buscar a sua igreja. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, ou nessa versão diz em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, não é uma esperança vaga, é uma esperança que vem carregada do amor de Deus, que envolve a mim, envolve a você, e que nos dá essa esperança que é mais do que, quem sabe, não, é uma certeza. Eu gosto muito do que o apóstolo João disse no capítulo 3, na 1 de João. Ele diz assim: vejo que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Ele tem um corpo glorificado, nós teremos um corpo semelhante ao dele. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
E todo que tem essa esperança, e todo que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então, se eu espero isso, eu vou procurar viver uma vida de santidade. Porque naquele dia, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade dele. Isso não significa que eu e você não podemos ter cometido nenhum pecado. Nós somos pecadores e erramos todo dia, em várias ocasiões. Mas você vai procurando evitar as coisas à luz do conhecimento que Deus lhe dá. E eu creio que cada um que conhece a Deus vai pecando cada vez menos. Em áreas onde você já falhou, já errou, você aprendeu e você já sofreu por causa disso, apanhou bastante, levou paulada na muleira e vocês conhecem o que é isso, né? Sabe o que é muleira? Levou paulada na cabeça mesmo, é uma figura de linguagem. Você já apanhou muito, eu apanhei muito ao longo da minha vida. Eu sempre digo que se eu pudesse começar tudo de novo, seria tão diferente. Mas para que eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu tive que passar por N situações. E ninguém aprende sem levar paulada na muleira. Então o texto diz, ora a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é sem razão que o Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa herança. Efésios 1, 13 e 14 dizem assim, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, nele é Jesus, que ele vinha falando de Jesus Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito, é uma referência ao Espírito Santo, é o penhor, é a garantia da nossa herança. Que herança é essa? Herança eterna. Aquilo que Deus prometeu, nós teremos um corpo novo, um corpo glorificado, eterno, que não passa pela morte, não sofre mais, não peca mais. O Espírito é o penhor da nossa herança, é a garantia de que nós caminhamos para esse lugar, até o resgate da sua propriedade. Que propriedade é essa? Somos nós somos propriedade de Deus, em louvor da glória dele. Então, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até que sejamos resgatados, no sentido total, quando formos chamados à presença dele, quer pela morte física, quer o seu retorno. Estes são alguns resultados da aprovação no tempo presente. Agora vamos ver os resultados da aprovação na eternidade. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que coroa é essa? A coroa da vida eterna. Enquanto aqui nós somos provados, nós somos testados quanto à genuinidade da nossa fé, a autenticidade da nossa fé, e somos continuamente provados. Eu e você, todos os dias somos testados, por assim dizer,
naquilo que vamos escolher, o que vamos ver, o que vamos escolher fazer, à luz do entendimento que Deus tem dado a cada um de nós. Bem-aventurado, Tiago 1,12, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aos que o amam. Aos que o amam. Isso me faz lembrar que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Não há nenhum sentido de você dizer, eu sou salvo e agora eu vivo como eu quero. Você vai para o inferno, se você pensar assim. O salvo santifica-se a cada dia, purifica-se a si mesmo. Esse purifica-se a si mesmo não quer dizer que eu efetuo a minha salvação, mas que eu faço a escolha de andar na retidão, embora continue sendo tentado a fazer o que a carne pede. Apocalipse 2:10. O Senhor Jesus se dirigiu ao anjo da igreja de Esmirna e ele disse assim, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Quem é que permite isso? É Deus. Deus não permite nada que não tenha um propósito. Não significa que é Ele que faz, mas significa que Ele permite. Quem vai fazer? O texto diz que é o diabo. Agora, qual é o propósito? Provar-nos. Quem é que nos prova? É Deus permite que nós sejamos provados. Para que vocês sejam postos à prova e passam por uma tribulação de 10 dias. E o texto termina dizendo, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A coroa da vida. É ficar firme até o fim, mesmo que isso implique em morrer. Muitos crentes em Jesus são mortos diariamente em alguma parte do mundo por causa da sua fé. Do fanatismo de muitos que pensam que fazem assim um serviço ao Deus deles, que não é o nosso Deus. Apocalipse 3:10-13, Jesus se dirige ao anjo da igreja de Filadélfia. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui nós temos uma promessa feita à igreja de Filadélfia. O Senhor promete guardar, livrar, eu entendo que é livrar, guardar da provação. Uma prova que virá sobre todos que habitam a terra. E ele diz, venham sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Para que ninguém tome a sua coroa. Uma das características do salvo é que ele persevera. Você não é salvo porque persevera, mas você persevera porque você é salvo. É uma das doutrinas básicas da nossa fé, é a perseverança dos santos. Quem é salvo persevera. Você não persevera para ser salvo, mas porque é salvo.
Ninguém pode perseverar senão pelo Espírito e poder de Deus. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para que ninguém tome a sua coroa. Ainda que a provação ou tentação, depois de vencida, tragam bênçãos no tempo presente e na eternidade, ninguém deve atribuir a tentação a Deus. Tiago 1,3 diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado para o mal, Ele é imune ao mal, por isso que Ele é santo em sentido absoluto. Nós estamos num processo de santificação, mas Ele é santo, Ele é perfeito. Então, o mal não está nele, nem opera nele. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. A palavra peirasmo é aqui traduzida por tentação, porque o contexto é o da tentação. O texto é claro em dizer que Deus não tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Por que ninguém deve atribuir a Deus a tentação? Eu confesso para você que em algum momento da vida eu cheguei a pensar, puxa, tudo que aconteceu num determinado contexto, porque não é o que eu queria, mas foi o que aconteceu. Mas o texto é claro em dizer, olha, Deus não tenta ninguém. Porque ninguém deve atribuir a tentação a Deus. Tiago 1,3 diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Também Tiago responde a essa pergunta nos versos 16 e 17 do capítulo 1. Ele diz que toda boa dádiva procede de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, nós vamos completar a mensagem, se Deus permitir, falando sobre Filipenses 4:8. E diz que, irmãos, ele diz lá, finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o seu pensamento. Então é um bom crivo para a gente ver de quem vem esse pensamento. Se não passa nesse crivo, então não vem de Deus, vem ou da sua própria carne, ou vem do maligno, porque o tempo todo ele está soprando no ouvido da gente. No ouvido não é no ouvido, é trazendo pensamentos que você não tem, você não está pensando naquilo, mas de repente
A coisa surge, você, que isso? Então é preciso que nós discernamos o que é de Deus e o que não é de Deus. E não há crivo melhor do que esses dois textos. Tiago 1, 16, 17, não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E Filipenses 4, 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Se vem com essas características, então é de Deus. Se não vem, não veio dele. Deus permite que o homem seja tentado, mas ele não tenta ninguém. Lá no Éden, no capítulo 2 de Gênesis, nós podemos constatar isso. Gênesis 2, 16, 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Por quê? Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, Deus disse, olha, você não deve comer. Agora, Deus prova a obediência. E o primeiro casal foi provado na obediência, e todos os dois falharam. Todos os dois falharam. Deram ouvidos a uma outra voz que não há de Deus. Outra voz que não a palavra de Deus. E não passaram na prova, falharam, por isso que o pecado entrou no mundo. Deus permite que o homem seja tentado, mas ele não tenta ninguém. Isso pode ser constatado na tentação de Jesus. Jesus veio como homem ele veio para vencer onde o primeiro casal falhou. Por isso ele foi tentado. Agora, quem tentou não foi Deus. O texto diz assim, Mateus 4:1, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito, é o Espírito de Deus, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito levou ele para um lugar onde ele seria tentado. A prova foi permitida, foi arranjada por Deus, mas não foi ele que fez, não. Aí você vai ler nos versos seguintes que então se aproximou dele o tentador e ele fez o que ele sabe fazer. Deus permite que o homem seja tentado, mas ele não tenta ninguém. Isso pode ser constatado na tentação de Pedro. E agora, esqueci de colocar a referência aqui. Eu não sei onde está. É num dos evangelhos, versos 31 e 32. Se alguém achar, por favor, me ajude aí, para todos saberem. Mas Jesus disse a Pedro, também chamado de Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Veja, quem pediu? Foi Satanás. Pediu para peneirar quem? Cada um dos 12. Aí ele está se dirigindo a Pedro. Olha, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Por que ele encontrou esse espaço em Pedro? Porque Pedro disse, quando Jesus falou que eles iam deixá-lo só, iriam abandoná-lo, ele disse, olha, isso nunca vai acontecer comigo. Não vou te abandonar e estou pronto para ir morrer contigo. Nós sabemos o que aconteceu, né? Pedro bateu fora
e negou Jesus 3 vezes, negou que o conhecia. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Agora veja o que Jesus disse: eu, porém, orei por você. É interessante que Jesus não orou para que ele não fosse provado, para que ele não fosse submetido a esse teste. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. Para que Pedro não se sentisse a pior das criaturas, como inicialmente ele sentiu. E você, quando voltar para mim, quando você cair na real, quando você descobrir que você não é nada disso que você pensa que é em você mesmo, aí você vai se voltar para mim. E voltar para mim significa depender unicamente de Jesus. Ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Então essa autoconfiança de Pedro tinha que cair por terra. E era uma prova que ele tinha que passar e perder, aparentemente perder. Ele aprendeu uma lição. Ele sabia agora que não era o que ele pensava que era. Muitas vezes nós temos uma ideia a nosso respeito: eu nunca farei isso. Eu, no lugar de fulano, jamais farei o que ele fez. Mas não diga isso, porque é uma boa para o inimigo vir, porque é como se você estivesse dando direito a ele provar que você não é o que você pensa que é. Eu estou falando de cadeira. Eu já disse aqui mais de uma vez que para que eu não pensasse de mim além do que devo, eu tive que falhar, onde eu pensava que nunca falharia na minha vida. Eu aprendi. Hoje eu sei o que é graça. A graça de Deus. Hoje eu sei o que é o perdão de Deus. Não porque eu ouvi dizer, mas porque eu recebi o perdão dele. E sei o que é a graça porque, uma vez reconhecido o meu pecado, ele me abraçou, ele me envolveu, e eu não conhecia esse amor de Deus por mim. Então, você vai dizer, então, foi Deus que levou você a pecar? Não. Mas Ele permite que você se conheça. E saiba que você e eu saibamos que não estamos com nada. Para que não pensemos de nós além do que devemos, como Paulo ensina na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, quando ele fala dos dons espirituais. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Eu quero usar você para abençoar os seus irmãos. A lição que você vai aprender vai ser na provação, na tentação e na provação, no teste que você não vai passar, você vai ser fortalecido para buscar essa força no Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a oração que eu faço sempre por mim, pela minha esposa, por nosso relacionamento. Por isso Jesus nos ensinou a orar para não cairmos em tentação, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Ele não pede para que nós não sejamos tentados, mas que não caiamos na tentação. Então nós devemos orar para que não caiamos em tentação. E não nos deixes cair em tentação. Jesus nos ensinou a orar assim. Mas livra-nos do mal. Livra-nos de cair, de pecar. Por isso ninguém deve atribuir a Deus a tentação. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. A Bíblia ensina que o homem é tentado pelo seu próprio desejo mau. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Cobiça, o que é cobiça? Cobiça é um desejo ilícito. Não é errado você ter desejo pelo seu cônjuge, mas é errado você ter desejo para alguém que não é o seu cônjuge. Não é errado ter sexo com o seu cônjuge, mas é errado você ter sexo com alguém que não é o seu cônjuge. É lícito comer de toda a árvore do jardim, mas não era lícito comer de uma única árvore, que Deus disse, olha, essa aí você não pode comer não, porque no dia que você comer, você vai se dar mal. Satanás veio e disse, olha, não é bem assim, você não vai morrer. De fato, o homem não morreu na hora, mas ele não viveria para sempre como se ele tivesse comido a árvore da vida, que estava bem ali, pertinho dele. A cobiça, então, é um desejo ilícito. Satanás investe nos desejos ilícitos que ele sabe você abriga. Ele faz marketing do que tem para lhe oferecer. Olha, foi isso que ele falou com Jesus, todos os reinos deste mundo eu te darei, mole, mole, não precisa ir na cruz, basta que você me adore. A Bíblia diz que nós somos servos daquele a quem obedecemos. Se você obedece a Deus, você é servo de Deus. Se você observa, se você serve, se você obedece às insinuações e sugestões do diabo, você é servo dele. Satanás irá sugerir 1000 planos para a minha satisfação. Satisfação de desejos ilícitos, da sua cobiça, do seu mau desejo. Por isso, tudo começa no nosso pensamento. Ele traz o pensamento. Agora, o que é que você faz com o pensamento? Passe esse pensamento no crivo. E passa no crivo que o Senhor nos oferece. Se não passa, pode repreender. O filtro é e será sempre a palavra de Deus. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Nós vamos parar aqui, não vamos continuar, propositadamente não vamos continuar, porque o que vem depois merece um tratamento específico. Eu convido você a curvar a sua cabeça e a falar com o Senhor sobre o que Ele falou com você. O que você vai fazer? O que você tem feito até agora para passar na peneira o que vem à sua mente? O que você faz com seus pensamentos? Pensamentos que você não sabe de onde vêm, mas muitas vezes você alimenta, você acaricia, você acalenta. Então, aí você já está entrando por um caminho que não vai dar em boa coisa, não. Os pensamentos que não são os de Deus, que
não passarem no crivo da sua palavra devem ser rejeitados. É uma escolha que você faz, que você deve fazer. E você vai colher o fruto da sua escolha.